Ela preparou o prato principal da mãe dele no terceiro dia dela no restaurante. 2 minutos depois, o chefe da máfia estava na cozinha perguntando: Como você sabe fazer isso? 1 mês depois, eles cozinhavam juntos todas as noites. Ela ainda não conseguia acreditar que uma tigela de massa tinha mudado sua vida inteira. Lúcia Romano trabalhava na Osteria Santoro há exatos 3 dias. Foi quando ela acidentalmente partiu o coração do chefe da melhor maneira possível. O trabalho veio por indicação. A amiga dela, Ângela, subchefe do restaurante, mandou mensagem à meia-noite de sexta-feira. O chefe de cozinha pediu demissão, sem aviso prévio. O dono está desesperado. Pode começar na segunda? Lucia trabalhava em uma rede italiana esquecível em Chicago há 2 anos. Pagamento decente, sem paixão, sem alma. O tipo de lugar onde massa fresca significava aberta naquela manhã saindo do freezer. Ela tinha se mudado para Nova York por impulso 3 semanas antes. Com 2 malas, US$ 800 e o sonho de trabalhar em uma cozinha de verdade. Uma cozinha que se importasse com a comida do jeito que sua avó a ensinou a se importar. Posso começar amanhã, ela respondeu. Segunda-feira. Ele não está tão desesperado assim. O pagamento é decente, melhor que decente. E a comida é de verdade. Tipo, receitas italianas antigas e reais. A mãe do dono abriu o lugar 40 anos atrás. Estou dentro. Na segunda-feira de manhã, Lucia apareceu às 9 horas em um restaurante em Astoria, no Queens. O bairro ainda era fortemente italiano, apesar da gentrificação chegando. A Osteria Santoro ocupava um prédio de esquina com grandes janelas e uma placa pintada à mão que parecia estar lá desde os anos 70. Por dentro havia calor, madeira escura e tijolos expostos. Fotos cobriam todas as paredes. Imagens em preto e branco de famílias, casamentos e batizados. Uma mulher bonita aparecia em dezenas delas, segurando pratos de comida e rindo. Seus braços estavam ao redor de várias pessoas que pareciam parentes. A cozinha ficava nos fundos, pequena para os padrões de restaurante, mas meticulosamente organizada. 20 anos de gordura e amor impregnados em cada superfície. O tipo de cozinha que tinha visto milhares de refeições preparadas com carinho. Tomaso, o chefe de cozinha, estava esperando por ela. 60 e poucos anos, cabelo grisalho preso num rabo de cavalo. Mãos que se moviam como se ele tivesse nascido segurando uma faca. Ele olhou para o currículo dela sem ler. Colocou na mesa e disse: Você sabe fazer massa fresca? Sim. Ragu? Sim. Ossobuco. O da minha avó era melhor que o seu, mas posso fazer do seu jeito se me ensinar. Ele sorriu pela primeira vez, devagar, aprovando. Gostei de você. Não estrague tudo. Ângela apareceu então, loira e cheia de energia. Deu um abraço em Lucia. Graças a Deus você está aqui. Estávamos morrendo. O cara que saiu era terrível mesmo. Já vai tarde. Por que ele saiu? Recebeu uma oferta melhor. No centro, lugar chique. Ele achava que era bom demais para nós. Perda dele, disse Tomaso. Esta cozinha tem alma. Não se pode comprar isso. A segunda-feira foi um caos. Aprender o cardápio, aprender o ritmo, aprender que Tomaso gostava do café preto e amargo, e que ele mantinha a equipe da cozinha aterrorizada para garantir a excelência. Aprender que o dono, Marco Santoro, raramente aparecia antes do serviço de jantar, que ele era exigente com tudo, que o restaurante era da mãe dele antes de ela morrer e ele o administrava como um santuário. Não mude nada sem perguntar, Ângela avisou durante a refeição dos funcionários. Ele é protetor com este lugar, muito protetor mesmo. Uma vez um cozinheiro tentou atualizar a bolonhesa e o Marco perdeu a cabeça. O cara foi demitido em 1 hora. Anotado, não mexer nas receitas, especialmente nas antigas, as que a mãe dele criou. Essas são sagradas. Terça-feira foi menos caótica. Lúcia aprendeu as estações, aprendeu o ritmo do serviço, aprendeu que Tomaso latia ordens, mas consertava seus erros silenciosamente se você pedisse ajuda. Aprendeu que Ângela adorava fofocar e sabia tudo sobre todos. Então, como é o dono? Lucia perguntou durante uma tarde lenta de preparação. Marco é complicado. Ele administra os negócios da família. E quando digo negócios da família, quero dizer negócios da família. Sabe o que quero dizer? Posso imaginar. Ele é justo, no entanto. Bom patrão, paga bem, não tolera assédio ou besteira. A mãe dele o criou bem.
Ângela baixou a voz. Ela morreu há 8 anos. Câncer. Ele nunca superou realmente. Este lugar é a maneira dele de mantê-la viva. Lucia olhou ao redor da cozinha, para as fotos nas paredes, para o cuidado em cada detalhe. Isso é realmente bonito. É, mas também significa que ele é intenso com a comida. Tudo tem que ser exatamente como ela fazia. Sem variações, sem criatividade, apenas as receitas dela feitas do jeito dela. Parece limitante. É tradição nesta cozinha. Tradição é tudo. Quarta-feira começou normal. Lúcia chegou às 4 da tarde para preparar o serviço de jantar. A cozinha estava vazia, exceto por Tomaso. Ele acenou para ela e voltou a destrinchar um peixe inteiro com uma precisão que beirava a arte. Ela verificou a lista de preparação. Itens padrão do menu. Papardelle com ragu de javali, ossobuco, saltimbocca, tiramisu. Nada que ela não tivesse feito uma dúzia de vezes antes. Nada emocionante. Ela esperava mostrar o que sabia fazer. Provar que era mais do que apenas competente. Mas não se improvisa na cozinha dos outros. Especialmente não depois de 3 dias. Especialmente não em uma cozinha onde o dono demitia pessoas por atualizar receitas. Às 4h30, Tomaso saiu para fumar. "Olhe o caldo", disse ele, apontando para uma panela fervendo no fundo. Ela olhou o caldo, mexeu, provou, adicionou sal. A cozinha estava quieta, pacífica. Apenas ela, o som do líquido fervendo e o zumbido da câmara fria. Ela caminhou até a câmara fria para verificar as proteínas da noite. Abriu a porta pesada. O ar frio atingiu seu rosto. Dentro havia um caos organizado. Carne, peixe, vegetais, tudo etiquetado e datado. Na segunda prateleira, embrulhado em papel de açougueiro, estava um ombro de cordeiro. Lindo, bem envelhecido, perfeitamente marmorizado. Ela podia sentir o cheiro da qualidade a 1 metro de distância. Ela ficou lá olhando para o cordeiro, pensando em sua avó. Nas horas que passaram juntas na cozinha quando Lucia era pequena. Verões em Matera, a velha casa de pedra no centro histórico. A cozinha com a janela que dava para ruas antigas. Sobre as receitas passadas de geração em geração. Sobre o prato que sua avó fazia para cada ocasião especial. Cavatelli com ragu d'agnello. Cavatelli com ragu de cordeiro. A massa enrolada à mão em pequenas conchas. O ragu cozido lentamente até o cordeiro se desmanchar. Rico, profundo, o tipo de comida que tinha gosto de amor e memória misturados. Sua avó tinha aprendido com uma amiga quando era jovem. Uma mulher chamada Rosa, que era mais velha, como uma irmã mais velha, que ensinou a pequena Helena a cozinhar antes de Rosa ir para a América e nunca mais voltar. Helena falava dela às vezes, sobre a garota bonita que cuidou dela, sobre as receitas que aprenderam juntas, sobre promessas de manter contato que desapareceram com o tempo, a distância e a vida. Ela foi se casar com um homem em Nova York, Helena dizia. Uma família poderosa. Nunca mais ouvi falar dela, mas guardei as receitas. Nunca vou esquecer o que ela me ensinou. Lucia fazia o prato todo ano no aniversário de sua avó. Ligava para ela na Itália, dizia que estava mantendo a tradição viva. Helena sempre chorava, sempre dizia: "Rosa ficaria orgulhosa. Você faz exatamente como ela me ensinou." Exatamente certo. O cordeiro estava bem ali. Os tomates, as ervas. Ela tinha tempo antes do serviço. Podia fazer uma pequena porção para a refeição dos funcionários. Nada chique, apenas algo bom, algo real. Ela não pensou em pedir permissão. Não pensou no fato de que estava lá há 3 dias. Não pensou nas regras sobre não mudar nada. Ela apenas pensou nas mãos de sua avó guiando as dela. No jeito que Rosa ensinou Helena, que ensinou Lucia. Na corrente de conhecimento passada através da comida. Ela pegou o cordeiro. Fez o cavatelli primeiro, apenas o suficiente para 6 porções. A massa tinha que ser enrolada à mão, formada em torno de uma tábua estriada ou nas costas de um garfo para criar a forma característica. Pequenas conchas que segurariam o ragu perfeitamente. Suas mãos se moviam sem pensar. Farinha, água, semolina na proporção certa. Sovar até a textura ficar perfeita. Nem muito macia, nem muito firme. Então enrolar, pressionar, arrastar, formar. Cada peça idêntica, o ritmo de 1000 tardes de domingo com sua avó. Ela as colocou em uma bandeja enfarinhada para secar um pouco, depois começou o ragu.
Ombro de cordeiro cortado em pedaços grandes, não muito pequenos. Eles se desmanchariam durante o cozimento. Ela lá aqueceu azeite em uma panela pesada. Bom azeite, do tipo caro. Quando brilhou, ela adicionou o cordeiro. O chiado encheu a cozinha, o cheiro de carne dourando. Ela podia ouvir a voz de sua avó. Não apresse o dourado, querida. É aí que vive o sabor. Seja paciente. Ela foi paciente, virou cada pedaço. Deixou a reação de Maillard trabalhar. Deixou a carne desenvolver aquela crosta marrom profunda que adicionaria complexidade ao molho. Quando o cordeiro estava dourado, ela o removeu. Adicionou mais azeite, adicionou o sofrito, cebolas, cenouras, aipo, a santíssima trindade da culinária italiana. Deixou amolecerem, deixou ficarem doces e perfumados. Então os tomates San Marzano, esmagados à mão, do jeito que sua avó ensinou. Nunca use uma máquina. Suas mãos sabem quando está certo. Vinho tinto, apenas um pouco para deglaçar, raspando os pedaços marrons do fundo. Todo aquele sabor. Então o cordeiro voltou para dentro. E as ervas, alecrim, folha de louro, sal, pimenta. E o segredo. A coisa que fazia ser a receita de rosa passada através de Helena para Lucia. Uma quantidade minúscula de canela. Talvez um quarto de colher de chá para a panela inteira. Tão pouco que você não conseguia identificar. Apenas um calor por baixo de tudo o mais. Uma complexidade que você não conseguia nomear. Ela mexeu tudo, colocou para cozinhar em fogo baixo, reduziu o calor para apenas uma bolha ocasional. Deixou trabalhar. Precisaria de 2 horas no mínimo. Ela fez uma versão rápida. A receita real levava 6 horas, cozimento lento até o cordeiro se desmanchar. Mas 2 horas seriam suficientes para desenvolver os sabores, o suficiente para fazer o gosto certo. O cheiro começou quase imediatamente. Rico, profundo, em camadas. O tipo de cheiro que te deixava com saudades de um lugar onde você nunca esteve. Tomaso voltou às 5. Parou na porta. O que você está fazendo? Cavatelli com ragu de cordeiro para a refeição da equipe. Espero que esteja tudo bem. Eu deveria ter perguntado, mas vi o cordeiro e apenas pensei. Ele caminhou devagar, olhou na panela, inclinou-se e inalou profundamente. Sua expressão mudou. Foi de neutra para outra coisa, algo que Lucia não conseguia ler. Onde você aprendeu isso? A voz dele estava estranha. Minha avó na Itália. Ela é de Basilicata. Matera é uma receita de família. Por quê? Tomaso não respondeu imediatamente, apenas continuou encarando a panela. Então ele olhou para ela. Que horas você começou isso? 4h30. Por quê? Tem algo errado? Não, nada errado, mas a voz dele dizia o contrário. O chefe geralmente chega por volta das 5h30. Ele vai sentir esse cheiro. Isso é ruim? Eu não sei ainda. Às 5h30 em ponto, a porta dos fundos se abriu. Lucia estava na estação de massas verificando seu cavatelli, garantindo que secassem corretamente. Quando sentiu a temperatura na cozinha mudar, ela olhou para cima. Um homem estava na porta, alto, pelo menos 1,80 m. Cabelo escuro com apenas um toque de grisalho nas têmporas. Terno caro que de alguma forma o fazia parecer mais perigoso em vez de refinado. Maxilar afiado, olhos escuros, bonito de uma maneira que era quase intimidadora. Ele estava olhando para o nada, apenas parado ali na porta, congelado. Seu rosto tinha ficado completamente branco. Sua mão agarrava o batente da porta como se precisasse disso para ficar em pé. Seu peito se movia como se ele estivesse respirando com dificuldade ou tentando não respirar. Chefe, disse Tomaso cuidadosamente. Você está bem? O homem não respondeu. Nem parecia ouvir. Ele estava apenas parado ali com uma expressão que Lucia não conseguia ler. Dor, talvez, ou choque, ou algo mais profundo. Algo que parecia que seu mundo inteiro tinha acabado de mudar. Ângela apareceu ao lado de Lucia, sussurrou. Aquele é o Marco, o dono. Ele está tendo um ataque cardíaco? Eu não sei. Nunca o vi assim. Marco Santoro ficou lá por 2 minutos inteiros, sem se mover, mal respirando. Apenas parado na porta com a mão branca de tanto apertar o batente e os olhos desfocados. Como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia ver. Então ele se moveu. Caminhou para a cozinha com passos que pareciam automáticos. Como se seu corpo soubesse para onde ir, mesmo que seu cérebro tivesse parado de funcionar. Ele caminhou direto para o fogão.
direto para a panela de ragu de Lucia. Ele ficou sobre ela, olhando para baixo. Suas mãos tremiam. Ninguém na cozinha estava trabalhando mais. Todos tinham parado. Todos observavam o chefe parado sobre uma panela de molho de macarrão como se fosse a coisa mais importante do mundo. Como você sabe isso? A voz dele era áspera, baixa, controlada de uma maneira que sugeria que ele estava mal se segurando. Como você sabe fazer isso? O coração de Lucia estava martelando. Saber o quê? É apenas cavatelli com ragu de cordeiro. Minha avó me ensinou. Tem algo errado? Como? Não era uma pergunta, era uma exigência. Como você sabe essa receita? Eu te disse. Minha avó Helena. Ela é de Basilicata, Matera. Ela aprendeu quando era jovem com uma amiga. Lucia estava começando a entender, começando a sentir gelo no estômago. Você conhece este prato? Os olhos dele finalmente se moveram da panela para o rosto dela. Eram escuros, intensos, cheios de algo que deixava o peito dela apertado. Luto e reconhecimento e algo mais que ela não conseguia nomear. Qual é o nome da sua avó? As palavras saíram cuidadosamente, como se cada uma custasse algo a ele. Helena Romano. Helena Russo antes de se casar. Ela ainda mora em Matera, na Cidade Velha. Ela tem 67 anos. Por quê? Ela viu o rosto dele mudar. Viu a emoção inundar tão rápido que foi como ver uma represa se romper. Viu ele processar algo enorme. Ele estendeu a mão, agarrou o balcão. Seus nós dos dedos ficaram brancos. Minha mãe, disse ele finalmente, a voz mal acima de um sussurro. Rosa. Rosa Santoro, nascida Rosa Russo. Ela era de Matera, nascida em 1950. Ela partiu em 1965, com 15 anos. Ela imigrou aqui para Nova York para se casar com meu pai. Foi arranjado pelas famílias. A cozinha estava completamente silenciosa. Ninguém estava nem respirando. Ela costumava falar sobre uma garota que deixou para trás. Helena. Uma garotinha que amava a comida do jeito que ela amava. A quem ela ensinou a cozinhar. Ela dizia que Helena era como sua irmãzinha. Que deixá-la foi a parte mais difícil de vir para a América. A voz dele estava ficando mais áspera. Ela disse que nunca esqueceu Helena. Que tentou escrever, mas perdeu o contato. Que sempre se perguntou o que aconteceu com ela. Lucia sentiu lágrimas queimando seus olhos. Rosa. Minha avó fala sobre Rosa, a amiga dela que foi para a América, que ensinou tudo a ela sobre cozinhar, de quem ela sentia falta todos os dias de sua vida. Este prato. Marco gesticulou para a panela. Sua mão ainda tremia. Minha mãe fazia isso para o meu aniversário todo ano, desde que nasci até o ano em que ela morreu. Esta receita exata. O cordeiro, a canela, aquela quantidade minúscula que você não consegue identificar, mas sabe que está lá. Ela disse que era um segredo, que apenas uma outra pessoa no mundo sabia. Helena, Lucia sussurrou. Helena. Ele ainda estava olhando para ela. Quantos anos você tem? 29. Por que isso importa? Minha mãe morreu há 8 anos. Eu tinha 30. Ela tinha 67. A mesma idade da sua avó. Ela falou sobre Helena até o fim. Sobre a garotinha em Matera. Sobre querer voltar para vê-la mais uma vez. Ela nunca foi. O câncer a levou muito rápido. A garganta de Lucia estava apertada. Minha avó ainda está lá. Ainda na mesma casa. Ainda cozinhando. Ela fala sobre Rosa às vezes. Sobre sua amiga que foi para a América e nunca mais voltou. Sobre as receitas que aprenderam juntas. Ela me ensinou este prato. Disse que era especial. Disse que veio de alguém importante. Marco estendeu a mão devagar. Sua mão pairou sobre a panela, não tocando, apenas sentindo o calor subindo. Respirando o cheiro. Seus olhos se fecharam. Eu não sinto esse cheiro há 8 anos. Não desde que minha mãe morreu. Este restaurante, tudo aqui, são todas as receitas dela. Todas elas. Mas não esta. Esta era pessoal demais. Sagrada demais. Eu nunca poderia... A voz dele falhou. Eu nunca poderia pedir a ninguém para fazer. Teria parecido profanação. Tomaso deu um passo à frente. Chefe, você precisa se sentar. Estou bem. Você não está bem. Está branco como papel e tremendo. Marco o ignorou, abriu os olhos, olhou para Lucia. Posso provar? Não está pronto. Precisa de mais 1 hora, pelo menos. Eu não me importo.
Ela pegou uma colher limpa, encheu com ragu. O cordeiro já estava macio, se desmanchando. O molho estava grosso, rico. Não finalizado, mas perto o suficiente. Ela estendeu a colher. Ele pegou. Os dedos dele se roçaram. Os dele estavam frios. Ele provou, fechou os olhos novamente. A expressão no rosto dele quebrou algo no peito de Lucia. Luto e alegria e reconhecimento, tudo misturado. Ele parecia estar em outro lugar, em algum lugar muito longe e há muito tempo. Como se tivesse 8 anos de novo, e sua mãe estivesse viva e o mundo fizesse sentido. Quando ele abriu os olhos, estavam úmidos, cheios. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Ele não a limpou. É perfeito. A voz dele estava rouca, exatamente como o dela. Eu não entendo como isso é possível, porque Helena me ensinou do mesmo jeito que Rosa a ensinou. Cada medida, cada técnica, cada segredo. A canela, o tempo, tudo. Ela passou adiante. Por quê? Por que ela te ensinou? Porque eu amava cozinhar. Porque eu lembrava ela de si mesma quando era jovem. Porque ela queria que as receitas de Rosa sobrevivessem. Ela me ensinou dezenas delas. Todas as que Rosa mostrou a ela antes de partir. Marco colocou a colher na mesa com cuidado. Como se não fosse cuidadoso, pudesse quebrar. Preciso de ar, disse ele. Preciso de ar. Ele saiu, não para o salão de jantar, mas para os fundos. O beco onde ficavam as lixeiras e onde Tomaso fumava. A cozinha explodiu no segundo em que ele se foi. Que diabos acabou de acontecer? Ângela exigiu. A mãe dele ensinou minha avó a cozinhar 60 anos atrás na Itália, disse Lucia. Sua própria voz parecia distante. E eu acabei de fazer acidentalmente o prato principal dela sem saber. Caramba! É. Tomaso estava balançando a cabeça, devagar, como se estivesse processando algo enorme. 30 anos eu trabalho para esta família. 30 anos. Eu conheci Rosa. Ela me contratou quando eu tinha 30 anos. Me ensinou tudo sobre esta cozinha. Ela era uma mulher bonita, alma bonita, gentil, mas feroz. A equipe a amava e a temia na mesma medida. Ela parece incrível. Ela era. E aquela receita, o cavatelli com cordeiro, ela nunca deixou ninguém fazer. Nem eu, nem ninguém. Era dela. Sagrada. Ela fazia para o aniversário de Marco todo ano, para o aniversário do marido, para ocasiões especiais, mas nunca no cardápio. Nunca para clientes. Era apenas para a família. Eu não sabia, disse Lucia. Juro que não sabia. Claro que você não sabia. Como poderia? Tomaso mexeu na panela, provou, olhos fechados. Isso está perfeito, exatamente como eu me lembro. Depois que ela morreu, Marco tentou fazer uma vez, não conseguiu, errado, de alguma forma faltando algo. Ele desistiu, disse que algumas coisas deveriam morrer com as pessoas que as faziam. Mas elas não morreram, Lucia disse. Rosa ensinou Helena, Helena me ensinou, a receita sobreviveu. É, sobreviveu. Tomás olhou para ela. Quer meu conselho? Por favor, termine isso. Sirva para a refeição da equipe. Deixe ele comer. Deixe ele lembrar e depois pergunte o que ele quer que você faça com isso. Porque essa é a decisão dele, não nossa. E se ele me disser para nunca mais fazer, então você não faz. Mas não acho que é isso que vai acontecer. Marco não voltou por 1 hora. O serviço começou às 6. O restaurante começou a encher de clientes. Lucia trabalhou em sua estação, tentando não pensar no homem no beco que ela tinha acidentalmente despedaçado com uma panela de macarrão. Às 6h30 fizeram a refeição da equipe. Jantar dos funcionários antes que o movimento da noite ficasse sério. Tomaso empratou o cavatelli, 6 porções. Lindo. As conchas de massa segurando o ragu perfeitamente. Ele separou um, cobriu com um pano. Para o chefe, disse ele. Quando ele voltar, eles comeram em silêncio. A equipe da cozinha, os garçons, todos provando o prato que tinha quebrado o chefe deles. Isso é incrível, disse Ângela de boca cheia. Onde você estava escondendo isso? É apenas ragu. Não é apenas ragu. É como, eu não sei, como comer uma memória. Como algo que não deveria existir. Esther de Macu apareceu. Ele tinha trocado de roupa. Sem terno, apenas jeans escuros e uma camiseta preta. Casual, mas ainda de alguma forma imponente. Seus olhos estavam vermelhos, mas seu rosto estava mais calmo, mais composto. Lúcia. A voz dele estava firme agora. Meu escritório, por favor.
Ela o seguiu pelo salão de jantar. Clientes estavam chegando, sendo acomodados. O restaurante era quente, rústico, italiano da melhor maneira. Fotos cobriam todas as paredes. Família, história, momentos capturados. A mulher, que devia ser Rosa, aparecia em dezenas delas. Jovem e bonita, mais velha e elegante. Sempre sorrindo, sempre segurando pratos de comida. O escritório dele era pequeno. Mesa coberta de papéis, mais fotos nas paredes. Rosa com um menino pequeno que devia ser Marco. Rosa com um homem mais velho de terno. Rosa em um dolmã branco de chefe parada nesta cozinha. Ele apontou para uma cadeira. Sente-se. Ela sentou. Seu coração estava martelando. Ela trabalhava ali há 3 dias e de alguma forma tinha entrado em algo enorme. Algo que ela não entendia, mas sentia o peso. Ele se encostou na mesa, cruzou os braços, estudou-a. Levando seu tempo, realmente olhando. Me conte sobre sua avó, disse ele finalmente. O que você quer saber? Tudo. Como ela aprendeu a cozinhar, o que ela te ensinou, o que ela disse sobre Rosa, tudo. Então Lucia contou a ele sobre crescer em Chicago com pais que se divorciaram quando ela tinha 8 anos. Sobre os verões na Itália sendo a única vez que ela se sentia estável. Sobre a velha casa de pedra no centro histórico de Matera. Sobre Helena ensinando-a a fazer massa em uma tábua de madeira que tinha pertencido à avó de Helena. Sobre as histórias que Helena contava enquanto cozinhavam. Sobre Rosa, a garota mais velha e bonita que tratava a pequena Helena como uma irmã. Que tinha sido paciente onde outros não eram. Que ensinou a ela que comida era amor tornado visível. Ela disse que Rosa foi para a América para se casar em uma família poderosa. Que foi arranjado. Que Rosa escreveu cartas nos primeiros anos, mas depois elas pararam. Helena nunca soube o que aconteceu. Nunca soube se Rosa estava feliz. Nunca soube se ela estava sequer viva. Ela apenas sabia que Rosa tinha ido embora e que as receitas eram tudo o que ela tinha deixado. O maxilar de Marco estava tenso. Ele se afastou da mesa, caminhou até a janela, olhou para a rua do Queens. Luz da tarde, pessoas voltando do trabalho para casa. Minha mãe se casou com meu pai porque a família dela devia uma dívida à família dele, disse ele calmamente. Uma dívida financeira que foi paga com uma filha. Ela tinha 15 anos, ele tinha 30. Ela veio para Nova York sozinha, não falava inglês, aterrorizada. Mas ela aprendeu. Ela se adaptou. Ela sobreviveu. O estômago de Lucia revirou. 15 anos. Tempo diferente, regras diferentes. Não foi um casamento por amor, mas eles fizeram funcionar. Ela aprendeu a administrar este restaurante. Meu pai era o dono, mas ela fez dele o que ele era. Ela aprendeu inglês, me teve tarde, aos 37. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Ataque cardíaco. Ela administrou tudo depois disso, o restaurante, os outros negócios, tudo. Outros negócios? Ele se virou para ela, sorriu levemente. Não feliz, apenas reconhecendo. Minha família tem negócios, alguns legítimos, outros não. Você está aqui há 3 dias. Provavelmente já percebeu isso. Ângela mencionou que você é exigente com as coisas. Exigente é diplomático. Minha família está envolvida em atividades que não são exatamente legais. Importação, exportação, sindicatos, construção, outras coisas. Eu administro tudo isso agora. Sou o que chamam de iniciado, conectado, parte da vida. Ele disse isso secamente, observando a reação dela. Ok, disse Lucia. Ok, é isso? Sem julgamento, sem perguntas? O que você quer que eu diga? Que estou chocada? Que não entendo? Todo mundo sabe o que famílias italianas no Queens fazem. Não é exatamente um segredo, e isso não muda o fato de que sua mãe ensinou minha avó a cozinhar 60 anos atrás. E aqui estamos nós. Ele olhou para ela por um longo momento. Você não está com medo. Eu deveria estar. A maioria das pessoas fica. Eu não sou a maioria das pessoas. Não, você não é. Ele caminhou de volta, sentou na beira da mesa, mais perto agora. Minha mãe odiava esse lado do negócio. A violência, o perigo, o peso disso. Mas ela era boa nisso de qualquer maneira. Ela era boa em tudo, exceto voltar para a Itália. Ela sempre pretendeu, sempre falou sobre isso. Sobre ver Matera novamente, sobre encontrar Helena. Ela nunca foi. O câncer a levou rápido. 2 meses do diagnóstico ao funeral. Ela morreu neste restaurante, no escritório lá em cima, cercada pela família. Suas últimas palavras foram sobre comida.
sobre receitas, sobre Helena. O que ela disse? Ela disse: diga a ela que sinto muito. Diga a ela que nunca esqueci. Diga a ela que a comida se lembra. A voz dele falhou levemente. Eu não sabia de quem ela estava falando. Achei que fosse delírio, sonhos de morfina. Nunca me ocorreu que fosse real, que existisse realmente alguém chamada Helena que ela tinha deixado para trás. Os olhos de Lucia estavam queimando. Minha avó vai querer saber que Rosa pensou nela no final. Posso ligar para ela? Sua avó? Posso ligar para Helena agora? Passa da meia-noite na Itália. Eu não me importo. Por favor, se estiver tudo bem. Ela pegou o telefone, tocou no contato, deixou chamar no viva voz. Tocou 5 vezes. Lucia estava prestes a desligar quando conectou. Pronto, a voz de Helena. Rouca de sono, mas alerta. Vó, desculpe ligar tão tarde. Tô te colocando no viva voz. Tem alguém que quer falar com a senhora. Lúcia, quem é? Marco se inclinou para a frente. Helena, meu nome é Marco Santoro. Sou filho de Rosa. Silêncio. Silêncio completo. Longo o suficiente para Lúcia pensar que a conexão tinha caído. Então um som que poderia ter sido um soluço. Marco. A voz de Helena falhou. Il bambino de Rosa. O menino de Rosa. Você está me ligando. Sim, estou aqui no Queens, no restaurante da minha mãe. O que ela construiu. Rosa fez um restaurante. Ela realizou o sonho dela. Ela realizou. Ela construiu. Ela o administrou até morrer, 8 anos atrás. Mais silêncio, depois choro. Choro intenso. 8 anos. Ela se foi há 8 anos e eu nunca soube. Perdemos o contato. Escrevi cartas, mas elas pararam de voltar. Pensei que talvez ela tivesse me esquecido, seguido em frente com sua vida americana. Ela nunca te esqueceu, disse Marco, sua própria voz grossa. Ela falou de você até o fim, sobre a pequena Helena que amava cozinhar, sobre querer te ver de novo, sobre voltar para Matera. Ela tentou te encontrar, mas àquela altura os endereços antigos não funcionavam. As pessoas tinham se mudado. Ela ficou sem maneiras de te alcançar. Eu fiquei, disse Helena. Na mesma casa, mesma rua. Eu fiquei caso ela voltasse. Ela queria. Ela tentou. Ela apenas ficou sem tempo. Eles conversaram por mais de 1 hora. Lucia e Marco se revezando, compartilhando histórias, construindo pontes sobre décadas de silêncio e perda. Helena chorando e rindo na mesma medida. Contando histórias sobre a jovem Rosa. Sobre a garota que tinha sido tão gentil, tão paciente, que tinha ensinado tudo a ela. Ela disse que eu tinha boas mãos, Helena disse. Que eu nasci para cozinhar, que algum dia eu seria melhor que ela. Eu nunca fui, mas tentei. Guardei cada receita que ela me ensinou. Cada uma delas. Sua neta está aqui, disse Marco. Lucia, ela está trabalhando na cozinha da minha mãe. Ela fez cavatelli hoje com ragu de cordeiro. A receita que você ensinou a ela. A que minha mãe te ensinou 60 anos atrás. Ela fez. A voz de Helena subiu. Lucia, você fez o prato de Rosa. Sim, vó, eu não sabia. Eu não sabia de quem era a receita. Não até hoje. Não até ele me contar. E agora você sabe. Agora vocês dois sabem. Helena estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Rosa sempre disse que o destino nos uniria. Sempre disse que a comida se lembraria, mesmo se as pessoas esquecessem. Ela disse que receitas eram promessas. Que elas sobreviveriam a nós duas. Ela estava certa, disse Marco calmamente. No final da ligação, Helena estava exigindo que eles a visitassem. Você traga ele para Matera, Lucia. Você traga o menino de Rosa para casa. Deixe ele ver de onde a mãe dele veio. Deixe-me conhecê-lo adequadamente. Deixe-me cozinhar para ele. Deixe-me contar histórias sobre a mãe dele quando ela era jovem. E o mundo ainda estava cheio de promessas. Quando desligaram, Marco parecia atordoado, pálido, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Isso foi... Ele parou. Muita coisa, completou Lucia. É. Ele esfregou o rosto, passou as mãos pelo cabelo. Eu deveria voltar ao trabalho. O serviço está rolando. Estou escondido aqui em cima há 2 horas. Posso te perguntar uma coisa antes? Qualquer coisa. A receita. Você quer que eu faça de novo ou foi... Hoje foi demais. Ele olhou para ela por um longo momento. Realmente olhou para ela como se estivesse tentando decidir algo importante. Faça de novo.
disse ele finalmente. Faça amanhã e depois de amanhã. Coloque no cardápio se quiser. Chame de Cavatelli della Nonna, das duas avós. Elas estão conectadas agora. Elas sempre estiveram, mesmo quando não sabiam. Tem certeza? Tenho certeza. Minha mãe gostaria disso. Ela gostaria de saber que suas receitas sobreviveram, que a neta de Helena as está cozinhando, que a corrente não se quebrou. Ela gostaria muito disso. Ok, disse Lucia suavemente. Eu farei. E Lucia, obrigado por acidentalmente me devolver minha mãe. Mesmo que apenas por uma hora. Mesmo que apenas através da comida. Obrigado. Ela não sabia o que dizer sobre isso, então apenas assentiu. Eles voltaram para a cozinha. O serviço estava a todo vapor. Tommaso latia ordens. Ângela trabalhava na expedição como uma maestrina. Todos se moviam em um caos controlado. Lucia pulou de volta para sua estação, fez massa sob demanda. Tentou não pensar em tudo o que tinha acabado de acontecer. Tentou não pensar no fato de que ela tinha de alguma forma entrado em uma história de 60 anos. À meia-noite, o serviço terminou, a equipe limpou. Tommaso fez para todos mais um prato antes de saírem. O cavatelli de Lucia. Todos comeram em silêncio. O tipo de silêncio respeitoso que vem quando a comida significa algo mais do que sustento. Marco apareceu quando todos estavam saindo. Lucia, fique um minuto. Ela ficou. A cozinha esvaziou, apenas os dois. A calmaria depois da tempestade. Quero te ensinar, disse ele. Me ensinar o quê? As outras receitas da minha mãe. As que só eu conheço. As que ela me ensinou antes de morrer. Se você vai levar a comida dela adiante, deve ter tudo. Não apenas as partes que Helena lembrou. Eu gostaria disso. Amanhã, depois da preparação, antes do serviço, começaremos com o molho de domingo dela. Leva o dia todo, então faremos uma versão rápida, mas te ensinarei corretamente depois. Ok, e Lucia, estou feliz que você esteja aqui. Estou feliz que você entrou nesta cozinha. Estou feliz que Helena te ensinou. Estou feliz por tudo isso. Ela sorriu. Eu também. Naquela noite ela ligou para sua avó novamente, contou tudo. Helena chorou e riu, e disse o nome de Rosa repetidamente como uma oração. Você vai trazê-lo para mim, disse Helena. Não uma pergunta, uma afirmação. Você vai trazer o menino de Rosa para casa. Se ele quiser vir, ele vai querer vir. O sangue de Rosa chama para casa. Ele vai querer ver. O mês seguinte se moveu de maneiras estranhas, rápido e devagar ao mesmo tempo. Os dias se misturavam na cozinha, mas certos momentos permaneciam cristalinos. Dia 4, após a revelação do Cavatelli, Marco apareceu às 3 da tarde, mais cedo que o normal. A cozinha estava na calmaria da tarde, aquela zona morta entre a preparação do almoço e o serviço de jantar. Pode me ensinar? Perguntou ele. Lúcia levantou os olhos de destrinchar frango. Te ensinar o quê? Como fazer? O Cavatelli. Quero aprender. Você quer aprender a fazer massa? Minha mãe tentou me ensinar quando eu tinha 16 anos. Eu fui um idiota sobre isso. Muito legal para cozinhar com minha mãe. Muito ocupado tentando provar que eu era durão aos olhos do meu pai. Ele se encostou no balcão, parecia jovem, de repente vulnerável. Eu me arrependi disso todos os dias por 22 anos. Ok, lave as mãos. Eles fizeram massa juntos naquela tarde, apenas os dois. Tommaso tinha saído para encontrar um fornecedor. Ângela estava de folga. A cozinha era deles. Farinha por toda parte, as mãos dela guiando as dele, ensinando a pressão, o ângulo, a maneira de arrastar a massa para formar aquelas pequenas estrias que segurariam o molho. Você é terrível nisso, disse ela depois do 10º Cavatelli deformado dele. Estou dolorosamente ciente, mas você está tentando. Isso conta para alguma coisa. Conta? Porque estes parecem ter sido feitos por uma criança bêbada. Ela riu. Riu de verdade. Vão ter um gosto bom. Textura importa mais que perfeição. É isso que sua avó diz? Minha avó diz que cozinhar é sobre intenção. Se seu coração está nisso, a comida sabe. Quem come sabe. Isso é muito poético. Ela é muito italiana. Ele tentou outra peça. Esta ficou melhor. Não boa, mas melhor. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você realmente se mudou para Nova York? Ângela disse que você simplesmente apareceu 3 semanas antes de começar aqui. Por que alguém se muda para Nova York?
Sonhos, ilusões, a crença de que em algum lugar lá fora está a vida que você deveria estar vivendo. E é a vida que você deveria estar vivendo? Ela olhou para ele, para as mãos dele cobertas de farinha, para a concentração no rosto dele enquanto tentava acertar a forma, para o jeito que ele tinha aparecido vulnerável e pedido para ela ensinar algo que a mãe dele não pôde. Sim, disse ela calmamente. Acho que pode ser. Dia 6. Ângela a encurralou na câmara fria. O frio tornava a respiração delas visível. Então, você e o chefe. Não existe eu e o chefe. Garota, ele está aqui todo dia agora, tipo todo santo dia. Ele vinha 2 vezes por semana antes de você aparecer. Agora ele está aqui das 3 da tarde até fechar por sua causa. Ele está interessado em aprender as receitas. Ele está interessado em você e você está interessada de volta. Eu tenho olhos. Todo mundo tem olhos. É complicado. É cozinhar juntos na cozinha da mãe morta dele, enquanto ele olha para você como se você fosse a resposta para uma pergunta que ele tem feito a vida toda. Isso não é complicado. Isso é um romance esperando para acontecer. Estou aqui há 2 semanas e o tempo é falso, a química é real. Dia 8. Eles tiveram o primeiro serviço de jantar infernal. O sistema de reservas caiu. Um grupo de 20 pessoas apareceu sem aviso. A impressora quebrou. Pedidos acumularam. A cozinha estava se afogando. Tomaso estava gritando. Ângela estava comandando a expedição como uma comandante militar. Lucia estava na massa fazendo pappardelle fresco sob demanda. Mãos se movendo mais rápido que o pensamento. Fervendo, colocando molho, empratando repetidamente. Sem tempo para respirar. Apenas sobreviver. Às 9 da noite, Marco apareceu na cozinha. Tirou o paletó, arregaçou as mangas. Onde precisam de mim? Tomaso apontou para a praça de saladas e entradas frias. Saladas e entradas agora. Marco fez saladas, empratou entradas, ajudou na expedição. Moveu-se pela cozinha como se tivesse feito isso a vida toda, o que provavelmente tinha. Este era o restaurante da mãe dele. Ele tinha crescido aqui, trabalhando em cada estação, aprendendo desde baixo. Às 11 o movimento finalmente acabou. A cozinha estava destruída. Os pés de Lucia gritavam. Suas costas doíam. Suas mãos estavam com cãibras. Marco apareceu ao lado dela na estação de massas. Você está bem? Tô viva. Isso conta. Vem, vou fazer comida para você. Acabei de cozinhar por 6 horas. Não quero comida. Você vai comer de qualquer jeito. Está pálida. Precisa de proteína. Ele fez Cássio e Pepe para ela. Simples. 4 ingredientes. Perfeito. Eles sentaram no bar no salão de jantar vazio enquanto a equipe limpava ao redor deles. Você é bom na cozinha, disse ela. Tipo, muito bom. Natural. Eu cresci em uma. Minha mãe garantiu que eu soubesse trabalhar em cada estação antes de ter permissão para apenas gerenciar. Dizia que eu não poderia administrar um restaurante se não entendesse o trabalho. Ele enrolou o macarrão no garfo. Ela estava certa sobre tudo, geralmente. Ela parece brilhante. Ela era brilhante e aterrorizante na mesma medida. A equipe a amava e a temia. Combinação perfeita para uma cozinha. Ele deu uma garfada, mastigou pensativo. Ela teria amado esta noite. O caos, a correria, o jeito que todos se uniram. É quando uma cozinha mostra sua verdadeira alma. Você sente falta dela todos os dias. Mas especialmente aqui. Este lugar é dela. Cada receita, cada foto, cada centímetro. Estou apenas mantendo vivo. Você está fazendo mais do que isso. Você está honrando a memória dela. Isso é diferente. Espero que sim. Eles comeram em um silêncio confortável, do tipo que só acontece quando as pessoas se encaixam naturalmente. Ao redor deles, o restaurante se acomodava na quietude da noite. Posso te perguntar algo pessoal? Marco disse. Pode perguntar. Posso não responder. Justo. Por que cozinhar? De todas as coisas que você poderia ter feito da sua vida, por que isso? Ela pensou sobre isso, realmente pensou. Porque comida é a única coisa que sempre fez sentido completo para mim. Você segue uma receita. Você faz o trabalho. E no final há algo real, algo bom, algo que nutre. Eu gosto dessa certeza, dessa causa e efeito. A vida geralmente não funciona assim. Não, não funciona. É por isso que você ficou? Por que assumiu o restaurante em vez de apenas administrar os outros negócios? Em parte. Também porque isso era dela. Ir embora teria parecido apagá-la. Ele pousou o garfo. Você sabe fazer focaccia do jeito que Helena faz? Sim, por quê?
Me mostre amanhã. Quero aprender. Então ela mostrou a ele na tarde seguinte, Monty. Apenas os dois novamente, mãos na massa, ensinando a ele a técnica que Helena tinha ensinado a ela. O jeito de fazer as covinhas. O jeito de fazer o azeite empoçar perfeitamente em cada indentação. Ele era melhor em focaccia do que em cavatelli. Mãos melhores para isso, mais paciente. Sua mãe deve ter te ensinado algumas coisas, disse Lucia. Eles estavam moldando a massa nas assadeiras. A cozinha cheirava a fermento e alecrim. Ela tentou. Eu fui um péssimo aluno. Muito impaciente, muito ocupado, tentando ser alguém que eu achava que precisava ser. Ele fez covinhas na massa com dedos cuidadosos. Gostaria de ter prestado mais atenção. Gostaria de ter feito mais perguntas. Gostaria de ter passado mais tempo aqui com ela, em vez de lá fora com eles. Eles, os caras do meu pai. O negócio. Eu tinha 15 anos quando ele morreu. De repente, eu era o homem da família. Tinha que provar que podia lidar com isso. Tinha que ser durão. Ser durão significava não cozinhar com minha mãe. Isso é de partir o coração. Foi estúpido. Ela morreu 8 anos depois. Todo aquele tempo que eu poderia ter passado aprendendo com ela. Eu desperdicei tentando provar algo para pessoas que não importavam. Eles estavam parados perto agora. A cozinha estava quente do forno pré-aquecendo. Ela podia sentir o cheiro do perfume dele sob o alecrim. Algo caro. Algo que provavelmente custava mais que o aluguel dela. Por que isso importa agora? Perguntou ela calmamente. Aprender as receitas, aprender a cozinhar. Por que agora? Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela. Olhos escuros intensos. Porque você está aqui. Porque você está carregando algo dela adiante. E eu não quero perder isso. Não quero perder essa conexão com ela. Com Helena. Com tudo isso, a respiração dela prendeu. Marco, eu sei o que você vai dizer, que faz 2 semanas, que isso é antiprofissional, que você trabalha para mim, que existem regras. Eu sei de tudo isso. Então por quê? Porque não consigo parar de pensar em você. Nisso. No fato de que você entrou na minha vida fazendo a comida da minha mãe. E de alguma forma isso parece o universo tentando me dizer algo. Ele estendeu a mão, colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Seus dedos demoraram no maxilar dela. Me diga que sou louco. Me diga para recuar. Me diga qualquer coisa e eu farei. Mas me diga a verdade. Eu penso em você também, admitiu ela. O tempo todo é uma distração. É antiprofissional. É provavelmente uma péssima ideia. Provavelmente. Definitivamente. E ainda assim eu não me importo. Ele sorriu. Devagar, lindo. Vou te beijar agora. Se isso não estiver ok, me pare. Isso está muito ok. Ele a beijou. Suave no início, cuidadoso como se ela fosse algo precioso. Testando, depois mais profundo quando ela o beijou de volta. A mão dele no cabelo dela, as mãos dela fechadas na camisa dele. A focaccia esquecida. Tudo esquecido exceto este momento. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Tomaso vai ter opiniões, disse ela. Tomaso sempre tem opiniões. Ele vai dizer, eu te avisei, provavelmente. A porta se abriu. Tomaso estava lá, olhou para eles, olhou para os rostos deles. Olhou para a farinha em ambos e o jeito que estavam parados muito perto. Finalmente, disse ele. Ganhei 300 euros. Você apostou em nós? Lucia perguntou. Todo mundo apostou em vocês. Ângela disse 3 semanas. Eu disse 2 semanas. Sofia da recepção disse 1 mês. Eu ganhei. Ele pegou a jaqueta. Vou fumar. Vocês dois resolvam suas coisas, mas não na minha cozinha. Acabei de passar pano. Ele saiu. A porta se fechou. Marco riu. Uma risada cheia jogou a cabeça para trás. Isso vai estar por todo o restaurante até hoje à noite. Sua família vai saber até amanhã, provavelmente. Isso não te incomoda? Deveria. Eu trabalho para você. Existem regras sobre isso. Eu sou o dono do restaurante. Eu faço as regras. E a nova regra é que você é incrível. E eu quero continuar te beijando. Alguma objeção? Muitas objeções. Estou ignorando todas elas. Bom, ele a beijou novamente, mais longo desta vez, mais devagar, levando seu tempo. As costas dela contra o balcão, as mãos dele na cintura dela. Respeitoso, mas desejoso.
Ela o beijou de volta como se estivesse pensando nisso há dias, o que estava. O cronômetro disparou. A focaccia precisava ir para o forno. Eles se separaram relutantemente. Continua? Perguntou ele. Definitivamente continua. Semana 3. Eles começaram a cozinhar juntos depois do expediente, depois que o serviço terminava às 11, depois que todos iam para casa. Apenas os dois na cozinha silenciosa. Ele ensinava ao Tela as receitas da mãe dele. Ela ensinava a ele as de Helena. Eles conversavam enquanto cozinhavam, sobre família, sobre comida, sobre o peso do legado e o medo de não ser suficiente. Minha mãe construiu este lugar do nada. Ele disse uma noite enquanto faziam arancini, bolinhos de arroz recheados com ragu. Ela queria algo que fosse completamente dela, que ninguém pudesse tirar. Comida era o único poder que ela tinha no começo. Helena diz a mesma coisa, que em Matera, nos anos 50, as mulheres não tinham nada. Sem propriedade, sem dinheiro, sem voz. Mas elas tinham suas cozinhas, suas receitas. Aquele era o reino delas. Duas mulheres, 60 anos, a mesma verdade. Eles moldavam bolinhos de arroz em um silêncio confortável, trabalhando em sincronia agora, lendo os movimentos um do outro. Posso te contar uma coisa? Disse Lucia. Qualquer coisa. Eu estava com medo de vir para Nova York. Aterrorizada, na verdade. Nunca tinha morado em nenhum lugar além de Chicago. Nunca tinha corrido um risco real. Mas eu sentia que estava morrendo lá, como se estivesse sufocando na segurança. Então vim para cá com quase nenhum dinheiro e nenhum plano real. E pensei que estava louca. E agora? Agora acho que talvez eu estivesse exatamente tão louca quanto precisava estar. Porque de alguma forma isso me levou aqui. Para esta cozinha, para você, para tudo isso. Ele parou de moldar o arroz. Olhou para ela. Você não é o que eu esperava. O que você esperava? Não sei. Alguém temporário. Alguém de passagem. Mas você não é temporária. Você é... Ele parou. Eu sou o quê? Você é permanente de uma maneira que eu não sabia que precisava. O coração dela fez algo complicado no peito. Isso é a coisa mais romântica que alguém já me disse, ou a mais aterrorizante. Pode ser as duas coisas. É, pode definitivamente ser as duas coisas. Semana 4. A família de Marco veio para o jantar de domingo no restaurante. Família estendida. 30 pessoas, barulhentas, caóticas, italianas em todos os sentidos avassaladores. Marco a tinha avisado. Eles são intensos, são intrometidos, não têm limites. Você pode pular isso se quiser. Não vou pular. Tem certeza? Quero conhecê-los. Quero fazer parte disso. Então, ela apareceu, ajudou a cozinhar, ajudou a servir. Observou Marco com sua família e aprendeu mais sobre ele em 3 horas do que tinha aprendido em 3 semanas. A tia Sofia dele agarrou o rosto de Lucia entre as mãos. Você é a garota, a que faz a comida de rosa. Sim. Bom, ele precisa de alguém que entenda, alguém que saiba o que comida significa para esta família. O tio Carmine dele foi menos sutil. Você parte o coração dele, eu quebro suas pernas. Capiche? Carmine, Marco retrucou. Pare de ameaçar minha namorada. Namorada. As sobrancelhas de Carmine subiram. Então é oficial. É oficial. O coração de Lucia fez aquela coisa de novo. Namorada. Ele a tinha chamado de namorada. Na frente da família dele, tornando real. O jantar foi avassalador e maravilhoso. Múltiplos pratos, vinho fluindo, histórias contadas em uma mistura de italiano e inglês. Discussões sobre receitas, risadas, tantas risadas. Lucia se sentiu em casa de uma maneira que não sentia desde os verões de infância em Matera. Isso era família. Família real. Do tipo barulhenta, bagunçada e complicada. No final da noite, Sofia a puxou de lado. Minha irmã Rosa, Deus a tenha. Ela teria amado você. Teria amado que você carregue as receitas dela. Que você faça meu sobrinho sorrir do jeito que ele está sorrindo esta noite. Obrigada. Não, obrigada a você por trazer um pouco dela de volta para nós. Naquela noite, depois que todos foram embora, Lucia e Marco limparam a cozinha juntos. Lavando pratos, guardando comida, movendo-se em sincronia como se estivessem fazendo isso há anos. Sua família é intensa, disse ela. Isso é fraseado diplomático. Eu os amo. Eles amaram você.
Sofia já me mandou mensagem 3 vezes. Aparentemente você é perfeita e é melhor eu não estragar isso. Conselho sensato de uma mulher que se divorciou 2 vezes. Talvez ela tenha aprendido com a experiência. Ele riu, secou uma panela, colocou de lado. Venha para a Itália comigo. Ela parou de lavar. O quê? Em 3 semanas vou tirar uma folga. Primeira vez em 8 anos. Vou para Matera ver de onde minha mãe veio. Para conhecer sua avó cara a cara. Venha comigo. Marco, isso é loucura. É muito rápido. Eu sei. Venha de qualquer jeito. Nos conhecemos há um mês. Eu sei. Venha de qualquer jeito. O que as pessoas vão pensar? Não me importo com o que as pessoas pensam. Eu me importo com você. Me importo em conhecer Helena. Me importo em ver o lugar que minha mãe amava. E quero vamos lá, Kui. Ela pensou em Helena, em como a voz de sua avó tinha falhado ao telefone. Sobre 60 anos de separação terminando porque Lucia tinha feito uma panela de macarrão. Sobre segundas chances e pontes construídas através do tempo. Sim, disse ela. Obviamente sim. Ele a beijou ali na cozinha, cercado por pratos limpos e o cheiro do jantar em família. E a promessa de algo que nenhum dos dois estava procurando. Mas ambos precisavam desesperadamente. Eles voaram para a Itália em outubro, outono, a melhor época. Roma primeiro, onde passaram 2 dias caminhando por ruas antigas e comendo comida que fazia Lucia querer chorar. Depois um trem para o sul, através de uma paisagem que parecia pinturas renascentistas ganhando vida. Chegaram a Matera ao pôr do sol. A cidade antiga esculpida em penhascos de calcário. Os distritos saci empilhados uns sobre os outros. Casas de pedra que estavam lá há milhares de anos. Patrimônio mundial da Unesco. Uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. Marco ficou no mirante olhando, silencioso. É daqui que ela era, disse ele finalmente, voz grossa. Isso é o que ela deixou para trás. Lucia pegou a mão dele, apertou. Helena os encontrou na casa dela, um pequeno prédio de pedra no Saço Caveoso, a cidade velha, restaurada, mas antiga. Você podia sentir a história nas paredes. Ela abriu a porta. Mulher pequena, cabelo branco em um coque, olhos afiados que não perdiam nada. Ela olhou para Marco e seu rosto se desfez. Dio mio, ela sussurrou. Você se parece com ela. Todo mundo diz que pareço com meu pai. O rosto do seu pai. A alma da sua mãe. Ela estendeu a mão, tocou a bochecha dele, lágrimas escorrendo. Os olhos de rosa. Eu os reconheceria em qualquer lugar. Mesmo depois de 60 anos, esses são os olhos dela. Lena. A respiração de Marco falhou. Ele se abaixou. Deixou aquela mulher pequena abraçá-lo. Deixou-se ser segurado por alguém que tinha amado sua mãe, quando sua mãe ainda era uma garota com sonhos em vez de uma mulher com arrependimentos. Bem-vindo à casa, Marco. Menino de rosa. Bem-vindo à casa. Dentro da casa era quente. Paredes de pedra, tetos baixos, pequena, mas perfeitamente mantida. Fotos por toda parte. A jovem Helena, seu marido que morreu há 20 anos. Sua filha, Lúcia, como bebê, como criança, crescendo. E lá na lareira, uma foto tão antiga que estava em tom de sépia. 2 garotas, uma de 15, uma talvez de 8 anos. Braços ao redor uma da outra, sorrindo para a câmera como se tivessem todo o tempo do mundo. Marco a pegou, encarou. Aquela é ela, disse Helena suavemente. Rosa. No dia antes de ela partir, tiramos esta foto. Eu ainda a tenho. Guardei todos esses anos. Ela é tão jovem. Ela tinha 15 anos, apenas uma criança ela mesma. Jovem demais para casamento, jovem demais para a América, jovem demais para tudo o que veio depois. A voz de Helena estava pesada, mas ela era corajosa. Sempre corajosa. Eles ficaram uma semana, 7 dias. Helena cozinhou para eles todos os dias. Comida tradicional de Matera. Pão assado em fornos a lenha, massa moldada à mão, cordeiro assado lentamente com ervas que cresciam selvagens nas colinas. Ela ensinou receitas a eles em sua pequena cozinha, parada entre eles, corrigindo a técnica, contando histórias enquanto cozinhavam. Rosa me ensinou isso, ela dizia, mãos na massa. Ela aprendeu com a avó dela que aprendeu com a avó dela. E para trás, gerações. É assim que sobrevivemos, através da comida, através da memória.
No terceiro dia, Helena os levou pela cidade velha, por ruas tão estreitas que duas pessoas tinham que andar em fila única, passando por igrejas esculpidas na rocha, passando por casas que tinham sido habitadas por milênios. Ela parou em uma pequena praça. Aqui, disse ela, foi aqui que nos conhecemos. Eu tinha 7 anos, perdida, chorando. Rosa me encontrou. Ela tinha 15 anos, tão adulta aos meus olhos. Ela me levou para casa. Depois disso, ela cuidou de mim. Foi a irmã que nunca tive. Marco ficou naquela praça olhando ao redor, tentando imaginar sua mãe jovem neste lugar. Antes da América, antes de seu pai, antes de tudo que a tinha moldado na mulher que ele conheceu. Como ela era? Ele perguntou, antes de partir. Como ela era realmente? Helena pensou por um longo momento. Feliz. Ela era tão feliz aqui, cheia de vida, cheia de sonhos. Ela queria ver o mundo, queria cozinhar, queria abrir um restaurante. Quando o casamento foi arranjado, no começo ela pensou que era sua chance. Pensou que teria liberdade na América, teria oportunidade. A voz de Helena ficou triste. Ela não sabia do que estava abrindo mão até que tivesse ido embora. Ela escreveu para você depois que partiu? Por 2 anos, cartas todo mês me contando sobre a América, sobre o restaurante, sobre aprender inglês, sobre estar tão sozinha. Helena limpou os olhos, então as cartas pararam. Eu escrevi, mas não obtive resposta. Pensei que ela tinha me esquecido, seguido em frente. Eu não sabia que ela estava tentando me encontrar também. Ela tentou, disse Marco, por anos, mas você tinha se mudado. O endereço antigo não funcionava mais. Eu me mudei uma rua para o lado. Uma rua. E nos perdemos. Eles ficaram naquela praça. 3 pessoas conectadas por comida e perda e 60 anos de silêncio. Conectadas por Rosa, que tinha sido levada jovem demais e morrido cedo demais e nunca conseguiu voltar para casa. No quinto dia, eles cozinharam juntos. Todos os 3. Cada receita que Rosa tinha ensinado a Helena. Cada técnica, cada segredo. Eles cozinharam da manhã até a noite. Fizeram comida suficiente para um exército. Amanhã, disse Helena. Amanhã temos um banquete. Estou convidando os vizinhos, a família, todos. Vamos celebrar Rosa. Vamos celebrar a memória dela. Vamos celebrar que a comida dela sobreviveu. O banquete foi enorme. 30 pessoas na pequena casa de Helena, transbordando para o pátio. Comendo e rindo e celebrando uma mulher que a maioria deles nunca tinha conhecido, mas todos conheciam através de suas receitas. Lúcia observou Marco. Observou-o rir com os vizinhos de Helena. Observou-o contar histórias sobre sua mãe. Observou-o ganhar vida de uma maneira que ela nunca tinha visto em Nova York. Naquela noite, depois que todos foram embora, depois que limparam, depois que Helena foi para a cama, Marco e Lucia sentaram no terraço, olhando para a cidade antiga. Luzes cintilando, pedra brilhando na escuridão. Obrigado, disse ele calmamente. Pelo quê? Por me trazer aqui, por ser a ponte, por me dar isso. Ele gesticulou para a cidade, para a casa de Helena, para tudo. Minha mãe falou sobre este lugar minha vida toda. Eu nunca entendi por quê. Nunca entendi o que ela tinha deixado para trás. Agora eu entendo. Ela deve ter amado aqui. Ela a amava. E ela amava Helena. Amava como uma irmã. Perder isso deve ter matado ela. Ele ficou quieto por um momento. Vou trazer Helena para Nova York para ver o restaurante, para ver o que a amiga dela construiu. Ela merece isso. Ela vai amar isso. E Lucia? Sim, eu te amo. Simples, direto, verdadeiro. Eu sei que é rápido. Eu sei que é loucura, mas eu te amo. Eu te amei quando você fez aquela panela de macarrão. Eu te amei quando você me ensinou a fazer cavatelli. Eu te amo agora e vou te amar amanhã. É assim que é. O coração dela estava tão cheio que doía. Eu te amo também. Acho que amo desde que você entrou naquela cozinha parecendo que seu mundo tinha acabado e recomeçado no mesmo momento. Foi exatamente isso que pareceu. Somos loucos. Nos conhecemos há 5 semanas. 5 semanas que parecem 5 anos. É, parecem mesmo. Ele a beijou ali sob as estrelas italianas na cidade que sua mãe tinha deixado 60 anos atrás. Beijou-a e soube com certeza absoluta que era isso. Esta era a coisa, a pessoa, a vida que ele deveria construir. Eles voaram de volta para Nova York, mudados, mais profundos, mais certos. Foram morar juntos em uma semana porque estar separados parecia errado.
Começaram a construir uma vida em torno de comida e família e as receitas que os conectavam através de gerações. 6 meses depois, Marco colocou o nome dela na escritura do restaurante. Fez dela sócia, não apenas chefe, uma proprietária igual. Isso não parece certo, disse ela quando ele mostrou os papéis. É o restaurante da sua mãe. É o nosso restaurante, seu e meu. Você carrega lá as receitas dela. Você carrega lá as receitas de Helena. Você é a ponte entre elas, entre passado e futuro. Isso deve ser seu também. Marco, assine os papéis. Lucia, por favor, é o que ela teria querido. O que Helena quer. O que eu quero. Então ela assinou. Tornou-se coproprietária da Osteria Santoro. Colocou seu nome ao lado do dele em tudo. Eles mudaram o cardápio levemente, adicionaram Cavatelli della Nonna como um item permanente. Adicionaram outros pratos, receitas de Helena, receitas de Rosa. Honraram ambas as mulheres que tinham se amado através da distância e do tempo. O restaurante floresceu, a notícia se espalhou. Críticos gastronômicos vieram, escreveram resenhas brilhantes. Chamaram de uma carta de amor à tradição e à alma da culinária italiana preservada através de gerações. Eles foram destaque em revistas, em blogs. Pessoas vinham de toda parte para comer a comida de Rosa, a comida de Helena, a comida que tinha sobrevivido a 60 anos e um oceano. 8 meses depois de Matera, Marco levou Lucia para jantar. Lugar chique em Manhattan. Chique demais. Ela odiava esses lugares. Preferia a própria cozinha deles. A própria comida deles. "Por que estamos aqui?", perguntou ela, olhando para cristais e toalhas de mesa brancas e garçons de terno. "Porque preciso te perguntar uma coisa, e queria que fosse especial. Nossa cozinha é especial. Ponto justo, mas já fiz reservas. Eles comeram boa comida, mas não tão boa quanto a deles. Nada era tão bom quanto a deles." Depois da sobremesa, Marco tirou uma pequena caixa. "Isso era da minha mãe", disse ele abrindo. Uma aliança de ouro simples com um pequeno diamante. Elegante, atemporal. "Meu pai deu a ela quando se casaram. Ela me deu antes de morrer. Me disse para dar a alguém que entendesse o que comida significa, o que família significa. Alguém que pudesse carregar a tocha adiante." A garganta dela apertou. "Marco, case comigo. Cozinhe comigo. Construa uma vida comigo. Crie filhos que saibam de onde vêm e a quem estão conectados. Diga sim. Nos conhecemos há 8 meses. Eu sei. Diga sim de qualquer jeito. Sua família vai ter opiniões. Minha família está planejando nosso casamento desde a segunda semana. Sofia tem um painel no Pinterest. Diga sim." Ela riu através das lágrimas. "Sim, obviamente. Sim, eles se casaram em março. Cerimônia pequena, apenas família no restaurante, porque onde mais eles se casariam? O lugar estava cheio de flores, com velas, com fotos de Rosa e Helena lado a lado. Helena voou da Itália, usou seu melhor vestido. Chorou durante toda a cerimônia. Segurou o rosto de Marco depois e disse: "Rosa estaria tão orgulhosa do homem que você se tornou, do amor que você encontrou, da vida que você está construindo." A recepção foi lá também, no restaurante. Todos cozinhando, todos comendo. Tommaso fez um discurso sobre como ele sabia desde o primeiro dia. Ângela fez um discurso sobre suas habilidades superiores de Cupido. Sofia fez um discurso sobre amor verdadeiro e destino enquanto a irmã revirava os olhos. Tio Carmine fez um discurso sobre como Lucia tinha se provado e ele estava retirando sua ameaça anterior de quebrar as pernas dela. "Mas magoe meu sobrinho e eu quebro outra coisa", acrescentou ele. Sofia bateu nele. Eles passaram a lua de mel em Matera. 2 semanas com Helena, cozinhando todos os dias. Aprendendo mais receitas, armazenando conhecimento como tesouro. "Quando eu morrer", disse Helena uma tarde enquanto faziam orecchiette. "Quando eu morrer, vocês terão tudo. Cada receita, cada técnica, cada história. As de Rosa e as minhas. Prometam que passarão adiante." "Nós prometemos", disseram eles juntos. 1 ano após o casamento, Lucia engravidou. Contou a Marco enquanto preparavam o serviço de jantar. Apenas soltou entre picar cebolas e temperar carne. "Estou grávida." Ele largou a faca, olhou para ela. "Você está o quê?" "Grávida. Fiz 3 testes, todos positivos. Vamos ter um bebê." Ele a pegou, literalmente a levantou do chão, girou-a.
Beijou-a, colocou-a no chão, pegou-a de novo. Vamos ter um bebê, disse ele. Voz cheia de admiração. Um bebê que vai crescer nesta cozinha, que vai aprender a fazer massa antes de saber escrever o nome, que vai saber sobre Rosa e Helena e a corrente que nos conecta a todos. Então, você está feliz? Estou aterrorizado e emocionado e tão feliz que poderia chorar. Isso é normal? Acho que sim. Eles chamaram a filha de Rosa Helena. Rosa pela mãe dele, Helena pela avó dela. O círculo completo. Helena voou quando Rosa nasceu. Segurou sua bisneta. Chorou. Ela tem os olhos de Rosa. Ela disse, olhe, os mesmos olhos. Eles voltaram para nós. A pequena Rosa cresceu no restaurante, na cozinha. Ela fazia massa assim que suas mãos eram grandes o suficiente. Memorizou receitas de cor antes de aprender a ler. Entendeu que comida era memória, que cozinhar era amor, que alguns laços eram feitos para durar para sempre. Quando Rosa tinha 3 anos, Helena morreu pacificamente durante o sono em Matera. Eles voaram para o funeral, levaram Rosa, que não entendia a morte, mas entendia que a avó tinha ido embora. Eles enterraram Helena ao lado do marido no antigo cemitério, com vista para o Saci. Pedras antigas, cidade antiga, luto antigo. Ela está com Rosa agora, disse Marco, parado no túmulo, segurando a filha. Onde quer que estejam, estão juntas novamente, do jeito que deveriam ter estado o tempo todo. Lucia plantou alecrim no túmulo. Para que ela se lembre, disse a Rosa. Para que ela saiba que nos lembramos. Todo ano depois disso, no aniversário do dia em que Lucia tinha feito cavatelli com Ragù d'Agnello e mudado a vida de ambos, eles fechavam o restaurante. Apenas a família, Marco e Lucia e Rosa. Mais tarde, quando o filho Antônio nasceu, ele também. Eles faziam o prato juntos, ensinavam os filhos a fazer. Contavam a eles a história sobre duas mulheres em Matera. É de quem vocês vêm, diziam aos filhos. Esta é a sua história, seu legado. Nunca esqueçam. E as crianças nunca esqueceram. Rosa cresceu para ser chefe. Assumiu o restaurante e, eventualmente, adicionou seus próprios toques enquanto mantinha as receitas de sua bisavó sagradas. Conheceu um garoto que amava comida do jeito que ela amava. Casou-se com ele no restaurante onde seus pais tinham se casado. Onde sua avó Rosa tinha cozinhado por 40 anos. Onde o círculo continuou. Na parede da Osteria Santoro, em um lugar de honra, penduravam duas fotos. Uma de Rosa Russo, aos 15 anos em Matera, braço ao redor da pequena Helena. Uma de Helena Russo, aos 67 anos em Matera. Braço ao redor de Marco, entre elas uma placa de latão. Palavras simples. Rosa Russo Santoro, 1950 a 2017. Helena Russo Romano, 1958 a 2024. Amigas através do tempo. Conectadas pela comida. Conectadas pelo amor. Suas receitas vivem. E viveram. Em cada prato servido, em cada lição ensinada. Em cada criança que aprendeu a fazer cavatelli à mão e ouviu a história de duas mulheres que tinham se amado e amado a comida e a vida o suficiente para que isso sobrevivesse a ambas. Lucia tinha 70 anos, quando contou a história pela última vez para sua bisneta, outra Rosa, quarta geração. Fazendo massa na mesma cozinha onde sua tataravó Rosa tinha feito, onde sua bisavó Lucia tinha feito, onde sua avó Rosa tinha feito. Começou com uma panela de macarrão, disse Lucia. Suas mãos eram velhas agora, mas ainda firmes, ainda fazendo cavatelli perfeito. Seu tataravô, Marco, entrou nesta cozinha e sentiu o cheiro da comida da mãe dele. E o mundo inteiro dele mudou. E o meu mudou também. Tudo porque duas mulheres na Itália 60 anos antes tinham se amado o suficiente para ensinar receitas uma à outra, para passar conhecimento, para construir algo que duraria mais que ambas. Isso é verdade, vó? A pequena Rosa perguntou. Aconteceu realmente assim? Cada palavra. Eu estava lá, eu fiz a massa, eu vi o rosto dele, eu vi tudo mudar em 2 minutos. Isso é romântico, é comida. Comida é sempre romântica quando é feita com amor. Você vai me ensinar a fazer como você? Como Rosa e Helena? Lucia sorriu, pegou as mãos da criança, guiou-as na farinha. Eu já estou, querida. Eu já estou. E continuou ininterrupto através de gerações, através do tempo.
através do simples ato de fazer massa com amor e lembrar daqueles que vieram antes. Comida é memória. Comida é amor. Comida nos conecta a todos. Essa foi a lição. Essa foi a verdade. Isso foi o que Rosa e Helena e Lucia e Marco construíram juntos, sem nem saber. Um legado que duraria mais que todos eles. E começou com uma panela de macarrão em uma tarde de quarta-feira, com um cheiro que deixou um homem de joelhos, com 2 minutos que mudaram tudo. Algumas coisas estão destinadas a ser. Algumas conexões são fortes demais para quebrar. Algum amor sobrevive a tudo, até mesmo à morte, até mesmo ao tempo, até mesmo a 60 anos de silêncio. A comida se lembra,